Boa noite a todos os amigos queridos, companheiros do ideal espírita cristão. Então é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para darmos continuidade no nosso estudo sistemático do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a nossa gratidão eterna a esta casa querida, o Centro Tio Zeca, por essa oportunidade que dá a todos nós de estudarmos, refletirmos, para podermos praticarmos os ensinamentos, os princípios, a moral, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, que vem nos esclarecer a verdadeira mensagem que Jesus nos passou há 2000 anos atrás. Essa mensagem que ao longo dos séculos foram sendo deturpadas pelos homens, por nós. Ora, nós somos reencarnacionistas, não somos? Então tivemos várias existências aí para trás. Então nós rogamos ao nosso Senhor Jesus que Ele ilumine as nossas mentes para que possamos refletir sobre o tema da noite, que é o duelo, que Ele permita a presença dos bons espíritos, trabalhadores incansáveis desta casa querida, que eles possam nos assistir neste momento, além de intuir os nossos pensamentos, também abrir os nossos corações a Jesus, ao seu Evangelho, aos esclarecimentos dos Espíritos superiores e do querido professor Allan Kardec. Que a nossa fala seja a mais objetiva possível, menos subjetiva, porque nós somos imperfeitos, todos nós erramos. É sempre bom recordar que todos aqui estamos na condição de aprendizes, de alunos, todos nós, inclusive quem vem aqui na frente. Professor de Evangelho, de doutrina espírita, só tem um, Allan Kardec. É com ele que nós estudamos. Se apresentar algum professor para você de espiritismo, afaste-se dele. Então todos nós somos alunos, inclusive quem vem aqui na frente. Ousa dizer que quem vem aqui na frente, eu acho que, uma opinião minha, é até mais comprometido com as leis morais, as leis de Deus, do que os que estão sentados. Antes de reencarnar, a consciência pesou tanto, dos erros contra o Evangelho, que pedimos, pelo amor de Deus, deixa eu ser expositor para estudar e compartilhar com os meus irmãos. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara além da morte. Esse poema foi ditado pelo espírito Cruz e Souza, psicografado pelo querido mineiro Chico Xavier, está na obra, no livro Parnaso de Além Túmulo, publicado pelo Chico, pela Federação Espírita Brasileira, em 1932, quando o nosso querido Chico tinha apenas 22 aninhos de idade, nos idos 1932. Já faz um bom tempinho aí, né? Disse o nosso Senhor Jesus Cristo:
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas que vos disse. O benfeitor André Luiz, através das mãos abnegadas de Chico Xavier, no livro O Espírito de Verdade, publicado pelo Chico em 1965, em comemoração ao 100º ano da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, na França, em 1864, o benfeitor revela para nós que o Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia nada mais é do que a Pleiade, a Falange, o exército de espíritos superiores que trabalham para o progresso do planeta Terra e da humanidade terrestre, sob as ordens do governador espiritual do nosso planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, há pelo menos 4 a 5 bilhões de anos atrás, quando Deus deslocou uma massa do Sol e entregou para Jesus, como narra Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Jesus, assessorado por esses espíritos superiores, seus ministros, ao longo de milhares, milhões de anos, foram formatando o planeta Terra para que se começasse o processo de reencarnação dos espíritos, nós, para a nossa depuração, para a nossa purificação. O Consolador é a doutrina espírita, que nada mais é do que essa materialização em livros, codificado por Allan Kardec, dos ensinos do Espírito Santo, ou se você preferir, espíritos superiores. Espíritos superiores e Espírito Santo é a mesma coisa, significam a mesma coisa. E a doutrina espírita, o espiritismo, tem 2 funções principais: consolar, como o próprio nome sugere, o Consolador, e esclarecer. Esclarecer e consolar. O que nós realizamos aqui nas quartas-feiras é justamente isso: buscar o esclarecimento com a luz dos espíritos superiores, com o bom senso de Allan Kardec. Então nós vamos dar continuidade no nosso estudo sistemático. Vamos começar com o Livro dos Espíritos. Pessoal, eu quero fazer uma rápida apresentação do Livro dos Espíritos. Ele foi organizado por Allan Kardec em 4 partes principais. A primeira parte, causas primeiras. A segunda parte, mundo espiritual ou dos espíritos. A terceira parte, leis morais. E a quarta e última parte, esperanças e consolações. Cada parte dessa, que está no Livro dos Espíritos, tem os seus capítulos e os seus temas. E dentro de cada tema tem as questões elaboradas por Allan Kardec. É interessante a gente comentar também que cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos se desdobraram em outras obras que compõem o Pentateuco kardeciano. A primeira parte, Causas Primeiras, se desdobrou no livro A Gênese, publicado por Allan Kardec em 1868. A segunda parte, Mundo Espiritual dos Espíritos, desdobrou-se na obra O Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec em 1861. A terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, desdobrou-se na magnânima obra O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, desdobrou-se no livro O Céu e o Inferno, publicado por Allan Kardec em 1865.
Então nós vamos à nossa questão, semana passada foi a questão 18, hoje nós vamos compartilhar com os amigos a questão 19, uma questão elaborada por Allan Kardec e respondida pelos espíritos superiores. A nossa questão 19, ela está na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, e no tema Conhecimento do Princípio das Coisas. Então a nossa questão é sobre esse tema. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Só para a gente fazer um esclarecimento aqui, para não ficar confuso, quando nós dizemos natureza, gente, não é apenas a floresta, a mata, né? Natureza, ela contempla toda a criação de Deus. Quando falamos natureza, estamos falando da criação de Deus. Então, tudo. O universo infinito e tudo e todos que nele habitam. Então, as galáxias, os planetas, os buracos negros, os cometas, os satélites naturais, as estrelas, como o nosso Sol, o rio, a montanha, o ar, a árvore. Então, tudo é natureza de Deus, é a sua obra. E eu achei muito interessante a pergunta de Kardec, né? Tamanho o seu bom senso e a sua lucidez, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas ele diz se nós não podemos penetrar alguns dos segredos da natureza. Ele não disse todos, ele disse alguns, né? Tamanha a sua humildade, a sua lucidez. Então vamos à resposta. Resposta dos espíritos superiores. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. A ciência, gente, para a gente entender, é um conjunto de conhecimentos, é uma ferramenta de instrução, tá? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele, o homem, não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então existem limites, tá, gente? Fixados por Deus que não podemos atingi-los. A nossa pequenez é tão grande, né? Tão grande, que nós nem fazemos ideia, ainda pelo menos, né? De quais são esses limites fixados por Deus. Então essa é a resposta dos espíritos. Então as minhas considerações é o seguinte, gente. Vamos continuar estudando, né? Frequentando a casa espírita, vamos buscar o esclarecimento. Mas não vamos, assim, ficar ansiosos, né? Questionando algumas coisas de Deus, querendo descobrir certas coisas, porque não é o momento. O conhecimento, ele vem de acordo com a nossa evolução moral. Então vamos, assim, nos preocupar com coisas que são prioridades, como, por exemplo, as nossas imperfeições, não é? Somos espíritos imperfeitos. Vamos nos preocupar em desenvolver as nossas virtudes, que estão latentes em nós desde a nossa criação. Simples e ignorantes, criados por Deus. Então vamos estudar, que estudar é importante. A questão que Kardec fez, excelente, extraordinária, mas vamos devagar, vamos estudando e vamos nos preocupar com aquilo que devemos realmente nos preocupar. São com os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, com o título dado por Kardec, Amai os vossos inimigos. E hoje, na verdade, nós estamos encerrando esse capítulo, tá? Com o tema duelo. Então,
nós já estudamos nas semanas que passaram, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Estudamos, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aí dentro das instruções dos Espíritos, nós estudamos a vingança, semana passada o ódio, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, né, fazer algumas considerações sobre o duelo. Então, como todo mundo já aprendeu como amar o seu inimigo, né? Todo mundo já sabe como amar o inimigo, todo mundo já está praticando. Então, nós vamos encerrar o capítulo falando um pouquinho sobre o duelo. O que é o duelo? Se você pesquisar, buscar na internet, no dicionário, você vai encontrar alguma coisa mais ou menos assim. O duelo: combate entre duas pessoas armadas, segundo um código ou regras estabelecidas, travado diante de testemunhas, com armas previamente escolhidas, normalmente em defesa da honra de um dos participantes. Então, o duelo ele acontece quando um dos participantes se sente ofendido, né? Tem a sua honra manchada por outra pessoa. Imaginem a cena. Meu amigo Marão, ele me ofende. Ele ofende a minha honra. O Marão está espalhando mentiras sobre mim. O Marão é um dissimulado. Eu não aceito o que ele está fazendo comigo, manchando a minha honra. Não aceito. Então eu quero um duelo. Eu quero duelar com o Marão. Preciso resolver isso. Preciso recuperar a honra. Aí eu chego no Marão. Tudo bem, Marão? Marão, você me ofendeu. Você é um dissimulado. Você está contando mentiras. Eu não aceito, eu quero duelar com você. Deixe ser de bengala. Isso. Já está armado. Arma branca. Se for plantar arma, é qual vai É. Aí eu chego, né, e faço essa intimação pro Marão. Aí o Marão fala assim: João, não tô fazendo nada, então vamos duelar então. Aí a gente marca um dia, né, num domingo. Pode ser, Marão? Domingo tá todo mundo em casa, né, não tem ninguém trabalhando. Nós vamos ter mais testemunha. Então no domingo, depois do almoço, né, Marão? Vamos almoçar primeiro, porque duelar de barriga vazia também ninguém merece, né? Então eu e o Marão, nós vamos duelar, porque ele ofendeu a minha honra. Eu não aceito isso, ele ofendeu o meu orgulho. E aí tem um juiz para o duelo, porque ele vai ficar observando se ninguém está infringindo as leis, se ninguém está cometendo um crime, tem um juiz. A gente vai escolher as armas, né? Pode ser branca, pode ser espada, bengala, pode ser arma de fogo. A gente vai definir, a gente vai combinar, né? Nós vamos conversar. E vai ter testemunha, que são aquelas pessoas que estão ali presenciando, né? Aplaudindo, gritando, incentivando a violência. E no final do duelo, geralmente uma pessoa morre. Geralmente, na maioria das vezes, uma pessoa morre. Por conta das feridas, não dá tempo de socorrer. Então, geralmente, uma pessoa morre. Pode ser o que estava com a honra ofendida, pode ser o outro. Gente, esse é o duelo. Dá para imaginar um negócio desse? Dá para imaginar, porque isso acontecia até pouco tempo atrás. Eu não tenho informação se isso acontece hoje, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas isso acontecia até pouco tempo atrás, esses duelos. E adivinham quem que estavam lá duelando? Nós. Somos reencarnacionistas, repito. Éramos nós que estávamos lá duelando. Se não duelando propriamente dito, fomos os juízes, fomos as testemunhas, ficávamos gritando, incentivando a violência. Fomos nós. Então esse é o duelo. Então vamos ver o que os Espíritos falam para nós.
Esse item nosso, duelo, gente, é composto de 4 mensagens, de 4 espíritos. Por questão de tempo, e a gente também não quer sacrificar ninguém aqui, né? Não quer cansar ninguém, não dá tempo de falar de todos. Então fica aí um deverzinho de casa, para todos, ao chegarem em casa, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o último item, o duelo, e ler todos, porque todos eles falam sobre o duelo, mas de perspectivas, de pontos de vista diferentes. Então, assim, para o estudo ficar bem completinho, é legal ler, né, as 4, as 5 mensagens que tem lá desses espíritos. Então eu vou dar crédito para eles, né, vou ler o nome dos espíritos aqui, mas a gente vai falar apenas de um. Então nós temos uma mensagem sobre o duelo do espírito que se intitula Um Espírito Protetor. Ele deu a sua mensagem em Bordeaux, na França, em 1861. Aí também o espírito Francisco Xavier deu a sua mensagem em 1861, também em Bordeaux, na França. E eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha aqui do Francisco Xavier. Ele viveu, né, essa existência dele, ele viveu no século XVI. Nasceu na Espanha e desencarnou na China. Ficou conhecido como o apóstolo do Oriente. Fez um trabalho extraordinário de evangelização pela Índia, pela Malásia, pelo Japão e, por último, na China. Nós temos também, falando sobre o duelo, o espírito Agostinho, que deu a sua mensagem em Bordeaux, na França, 1861. E também, por último, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, que deu a sua mensagem em Paris, na França, em 1862. Santo Agostinho, ele viveu entre os séculos 3 e 4 da nossa era cristã. Ele viveu na Argélia, né, no país Argélia, no continente africano. Santo Agostinho, nessa época, ele foi bispo, um importante teólogo e filósofo da sua época. E nós sabemos, né, que Santo Agostinho, assim como São Luís, foram grandes colaboradores com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Então vamos ver aqui que Santo Agostinho nos fala sobre o duelo. Santo Agostinho diz assim: não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física. Coragem física, de desprezo pela vida. Então é uma pessoa que tem desprezo pela vida, não tem medo de encarar a morte. Né? A morte física, que o espírito é imortal, nós somos imortais, espíritos imortais. Mas também olha só o que Santo Agostinho fala, incontestavelmente uma prova de covardia moral. Ao mesmo tempo que é uma coragem física, é uma covardia moral. Covardia moral, quem se presta a isso. Aí, Santo Agostinho ele faz uma comparação, como o suicida. Nós aprendemos na doutrina espírita, com os espíritos superiores, que o suicida ele é um covarde. Ele é um covarde. Quando a gente diz covarde, meus amigos, não é no sentido assim, pejorativo, de maldade, de diminuir. Não é isso. Pelo contrário, a covardia é um problema sério. Porque o suicida, o que acontece com o suicida? Ele não tem coragem, ele não tem forças para duelar. Vamos usar a palavra duelo, que é o nosso tema. Com seus problemas morais. O que ele procura? Ele procura se afastar. Ele procura se diminuir. Ele procura se isolar. Ele procura sumir. É onde ele busca a morte achando que vai acabar tudo. E não acaba. Pelo contrário, ele vai perceber que ele continua vivo e vai agravar porque a sua consciência vai pesar. Porque ele cometeu um crime com as leis da natureza, com as leis de Deus.
Então esse é o problema do suicida. Ele não tem coragem, ele não tem forças de enfrentar os seus problemas morais. Assim como o duelista, que teve a sua honra ofendida, ele quer duelar. E Santo Agostinho continua. Não vos disse o Cristo... Olha só que legal, gente. Olha que interessante para a gente refletir. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Então, Jesus nos falou isso e o Espiritismo agora vem gritar para nós. A pessoa que tem coragem, a pessoa corajosa, é aquela que enfrenta os problemas morais. Os seus problemas morais. Por exemplo, é mais corajoso aquele que perdoa do que aquele que se submete a um duelo ou ao suicídio. Porque são covardes. São covardes. Então há mais coragem em reconhecer um defeito seu do que ficar brigando com ele. Gente, é tão bom reconhecer um defeito nosso. Vocês já se prestaram a isso? Olha, eu errei, analisei aqui, errei. Eu vou me perdoar, não vou fazer mais isso. Se eu tiver oportunidade, vou reconciliar com o meu irmão. Gente, é tão bom assumir um erro nosso. Olha, nós temos tantos. Não são poucos. Não são poucos. Nós temos tantos erros para reconhecer, para se arrepender. E cada vez que você faz isso, você tira um peso grande de cima dos teus ombros. Experimente. Experimente. Você vai ver o alívio que dá. Reconhecer. É que às vezes nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade não deixa. Mas se presta a isso, faz esse exercício. É tão bom, faz tão bem. Bom, as nossas considerações sobre o duelo. O duelo, como a gente sabe, ele está ficando no passado. Ele é como tudo, né, no progresso, na vida, tudo tem uma época e tudo passa, né? Como o Chico Xavier dizia, tudo passa. Só as coisas de Deus permanecem. Mas na nossa vida material, tudo passa, tudo passa. Então o duelo, ele está ficando no passado, ele está ficando para a história. Mas a reflexão que eu trago para vocês aqui, né, as nossas singelas considerações, vamos usar o duelo para o bem? Para o bem? Mas como assim, João Batista, usar o duelo para o bem? Vamos duelar contra o mal. Vamos nos colocar no time do bem e duelar contra o mal. Vamos começar duelando começando em nós mesmos. Duelando com as nossas imperfeições. Porque é aí que está o corajoso. É aí que você constrói a sua honra. Duelando com as suas imperfeições. Duelando com os seus maus pensamentos. Porque ter mau pensamento, gente, é inerente da nossa condição evolutiva. Todos nós temos. Foi o caminho que a gente seguiu, que a gente se encontra aqui hoje, né? O caminho do mal a gente seguiu. Não é à toa que nós estamos num planeta de expiações e de provas, né? Não é um planeta de lazer, de festa, de felicidade. Foi o caminho que a gente seguiu. Outros espíritos seguiram outros caminhos, mas nós estamos aqui por afinidade. Foi o caminho do mal que nós seguimos, né? Estamos tentando corrigir, consertar agora. Então vamos duelar contra as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa covardia, que é filha do orgulho e do egoísmo. Né? O orgulho e o egoísmo é a mãe de todas as imperfeições. Duelar contra a nossa inveja, duelar contra a nossa arrogância,
duelar contra o nosso apego aos bens materiais, duelar com o nosso apego às pessoas, porque às vezes a gente acha que somos donos de nossos filhos, por exemplo, e ficamos ali obsidiando eles. Então vamos duelar contra o desapego material, as pessoas. Vamos desenvolver as nossas virtudes, né? Ao mesmo tempo que a gente vai duelando com as imperfeições, a gente já vai desenvolvendo as nossas virtudes, né? Vamos ali colocar terra, jogar água, pôr um adubo, para que as nossas virtudes floresçam, cresçam. É isso que nós viemos fazer aqui na terra. Então, era essa a reflexão sobre o duelo. A gente quer encerrar recordando Jesus, quando nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque nós não sabemos amar nós mesmos. Como é que nós vamos amar o nosso próximo? Por isso que a doutrina nos explica, afirma para nós, que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Modelo é para ser seguido, para ser copiado. Vamos amar os nossos inimigos. Esse que está sentado do teu lado, atrás de você, na sua frente. Ai, João, mas você não conhece essa pessoa me fez um mal. Não dá. Mas veja, nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita que amar não é ser o melhor amigo dessa pessoa. Porque às vezes não tem jeito, ainda não dá. Mas amar o nosso inimigo é perdoá-lo, é orar por ele, é não ficar com ressentimento, com desejo de vingança, com ódio. Resumindo, perdão, perdoa. Precisamos exercitar o perdão. Quem perdoa, ama. Não dá para conviver com um inimigo, né? Um inimigo ainda. Mas dá para a gente não desejar o mal dele e orar por ele. A gente recorda aqui também da instrução do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador. Espíritas, cristãos do Centro Tio Zeca, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso significa dizer, acolher, consolar e depois esclarecer, instruir. Porque muitas vezes um amigo nosso, uma amiga nossa, chega do nosso lado pedindo socorro. Quando vem, né? Porque quando não vem, a gente não presta atenção, ele se suicida. Aí, não estou generalizando, mas o que a gente faz? A gente quer falar de doutrina espírita, de lei de reencarnação, de causa e efeito, imortalidade. E não é isso que a pessoa está precisando. Não é isso. Ela está precisando de acolhimento. Nós precisamos observar, sair da nossa família. Ah, mas o fulano não é da minha família consanguínea. Ô, gente, somos espíritas. Somos espíritos, fazemos parte de uma família universal. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Se aquela pessoa que está lá na rua não faz parte da sua família consanguínea, em existências passadas ela foi. Nas futuras ela pode ser teu pai, tua mãe.
Então vamos ter esse olhar. O olhar tem que ser igual para todos, tem que ser incondicional. Porque quando você dá prioridade para a tua família, é condicional, não é incondicional. E será que a tua família é melhor que a família dos outros? Então todos nós somos irmãos, fazemos parte de uma família universal. Então vamos amar os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, amai-vos uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.